Paz do Senhor, que é o irmão Alex Fontoura. Eu venho aqui nessa oportunidade para conversar com você que está passando pela prova, que está enfrentando dificuldade na tua vida e que nesse momento, quem sabe, possa estar enfrentando por situações que você não tem entendido. E eu sei que muitos afirmam e dizem que o crente, ele não pode perguntar por quê. Mas na verdade nós sabemos que todo aquele que serve ao Senhor, um dia na sua vida, ele já perguntou para Deus por quê, Por causa que esta é uma verdade inquestionável que acontece na vida de todos nós. É enfrentarmos situações que vai fazer com que nós venhamos a indagar ao Senhor, no sentido de querer entender o motivo, o porquê de tantas coisas. Surge na nossa vida, então, este ponto de interrogação. Por que disso? Por que daquilo? Eu quero pegar como base bíblica aqui uma passagem que está no Evangelho segundo escreveu o Evangelho de São João, capítulo de número 13, e versículo de número 7. E respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas saberás depois. Então, muitas das coisas que Deus faz na nossa vida, permite nós passar, na hora nós não entendemos, porém nós vamos entender depois. A Bíblia diz no capítulo 13 que Jesus pegou uma toalha, ele se cingiu, pegou uma bacia d'água, encheu ela de água e começou a enxugar, corrigindo, lavar os pés dos seus discípulos e a enxugar os pés deles com a toalha que ele estava cingido. E a palavra de Deus vai dizer que o apóstolo Pedro indaga ao Senhor dizendo: Senhor, tu me lavas-me a mim? Ele não entendeu o que Jesus estava tentando lhes ensinar. Mas no decorrer do versículo, nós vamos ver e entender qual que era o ensinamento de Cristo naquele momento para os seus discípulos. E aí, quando Pedro indaga o Senhor com essa pergunta, entra a resposta a qual eu peguei por base desta meditação. E respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Jesus havia tomado uma atitude em relação à vida dos seus discípulos, no intuito de tentar lhes ensinar algo. A princípio eles não entendem, a mente deles não consegue alcançar o que Jesus queria ensinar. Mas ele estava dizendo: olha, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. O capítulo 13 vai revelar que Jesus, quando ele toma essa atitude de lavar os pés deles, secar os seus pés, ele estava lhes transmitindo um exemplo de humildade e também esta lição de que eles, como servo, deveriam ser alguém humilde, pois ele, sendo o Senhor, lavou os seus pés. Então, o que restava como para os seus discípulos esse ensinamento também de que, se ele, sendo o Senhor, foi humilde, eles, como servo, precisariam ser humildes. Aonde entra a questão da prova na nossa vida?
é que muitas das vezes o Senhor Deus, Ele toma atitude em relação à nossa vida como cristão, também no intuito de Ele querer nos ensinar algo. E nós, muitas das vezes, no presente momento, não entendemos o que Jesus está querendo nos ensinar, qual a lição que Ele quer nos transmitir para a nossa vida. Mas o que a gente não está entendendo naquele presente momento, nós vamos entender depois, no decorrer, No decorrer do tempo, as coisas vão se esclarecendo e a gente passa a entender por que Deus permitiu nós enfrentar ou passar por certas coisas. E é claro que às vezes, se a gente for observar e querer entender as coisas com a mente humana, nós vai entrar em pânico, vai dar um choque, porque Deus diz que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é aquele que nos livra, é aquele que nos guarda, é aquele que nos protege. E aí às vezes a gente vai se deparar com a situação que nós estamos tendo que suportar o sofrimento esse que às vezes faz alguém chorar, que faz alguém gemer, que causa o desespero, provoca angústia, às vezes tira o sono de alguém e às vezes essa pessoa é alguém que é dedicada a Deus, é dedicada à sua obra, é alguém que se esforça, é alguém que renuncia o mundo para tentar agradar o Pai e às vezes vai se deparar com esta situação de sofrimento e a pessoa não entende, a pessoa não compreende. Aí vem aquela pergunta inevitável: Senhor, por quê? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? E a pessoa não sabe, mas a resposta de Deus para a nossa vida, para o nosso coração é essa: olha, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Quando entra na questão de prova, de provações, a Bíblia vai mostrar para nós que existe algumas coisas que Deus prova em nós. Vou citar alguns exemplos. Deus prova a nossa fé. Deus prova as nossas obras. Deus também prova o nosso amor para com Ele e também para com o nosso próximo. E quando fala em provação da parte de Deus, sai do nível da teoria e entra na prática. Então é muitas das vezes por isso que nós passamos por situações difíceis, porque somos colocados em situações de prática, de viver a experiência de passar por aquilo, e também porque existe uma diferença de libertação e transformação. Às vezes Deus nos liberta, mas a transformação que é dentro do interior, às vezes nós precisamos passar pela essa provação de sofrimento para Deus tratar e trabalhar dentro do nosso espiritual, corrigindo dentro do nosso coração, no intuito de mortificar a nossa carne, quebrar o nosso eu e elevar a nossa espiritualidade. E também Deus nos prova muitas das vezes porque Ele tem algo na nossa vida, na vida de alguém, e Ele quer capacitar esta pessoa, preparar esta pessoa para entregar aquilo que Deus tem na vida da pessoa. É como um exemplo básico, como um soldado. O soldado, ele lá no exército, ele passa por vários treinamentos para ser preparado para uma possível guerra, ou para aquela pessoa que lá está, ele seja realmente um soldado. Então ele passa por inúmeras situações de dificuldade, em extremo, de resistência, de sobrevivência. Para quê? Porque ele está sendo treinado para se tornar um soldado e também sendo preparado para
se for preciso enfrentar uma guerra. Então nós também, às vezes, passamos por prova por causa disso, porque Deus está nos preparando para um dia nós herdarmos o céu, ter condições de adentrarmos ao céu, e também para que quando chegar a hora de nós tomar posse de uma promessa ou chegar a um lugar onde Deus quer nos colocar, nós esteja com uma estrutura e também preparado espiritualmente. Às vezes também Deus nos prova porque Ele quer que nós venha a amar mais, ter mais misericórdia, ter mais compaixão. E é no sofrimento que a gente sabe o quanto é ruim se sentir triste, é sendo humilhado, sendo perseguido, sendo mal compreendido, né? É nessas tristes experiências que a gente vai aprendendo na prática o quanto é ruim certas coisas. Então ali, quando a gente passa por certas coisas na vida, a gente sabe que é ruim. Aí não é no nível da palavra, no nível das palavras, porque a gente passou certas coisas, então sabe o quanto é ruim. Quem sabe está desempregado, está precisando de dinheiro, não tem onde morar, não ter saúde, ou enfrentar tantas coisas de adversidade que existe nesta vida. E aí aqueles que alcançam neste nível espiritual, quando ele vê alguém nessa situação, quando ele vê alguém também padecendo essa necessidade, né, por naturalidade, ele deve e precisa então em Deus sentir compaixão. Diz, não, eu já passei por isso, por algo semelhante, eu sei que dói, eu sei que é difícil. Então a pessoa que Deus já trabalhou, ele tende a ser misericordioso, ele tende a ter compaixão daquela outra pessoa que está sofrendo. Só que um detalhe muito importante é que quando alguém está sendo provado, e quando eu falo prova, é quando as coisas não estão dando certo, daí não é tempo de alcançar a promessa, não é o tempo de o sonho se transformar em realidade, não é o tempo de a gente colher. Quando alguém está sendo provado, é tempo de chorar, é tempo de porta fechada, vento soprando ao contrário, tempo de necessidade, deserto, né? Faltando algumas coisas na vida de alguém. Então é o período da aprovação, e é nesse momento que estamos sendo provados é que o nosso adversário, o diabo, o inimigo das nossas almas, vai nos bombardear e nos atacar para fazer com que nós deixe de acreditar em Deus, nas suas promessas, e de perseverar, de continuar servindo ao Senhor. Porque quando alguém está na prova, ele está sofrendo, ele está chorando, ele está mais emotivo, está mais sensibilizado, e aí o inimigo vai tentar aproveitar aquela fase de sofrimento para tentar roubar a fé que um dia Deus colocou no coração de alguém. E a Bíblia manda nós batalharmos pela fé. Jó passou por uma grande provação e lá no final a Bíblia vai dizer que ele morreu velho e farto de dias. Então entenda que depois da prova vem as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Depois da noite vem o dia. Depois do inverno vem a primavera. A Bíblia diz que há um tempo de chorar, há um tempo de sorrir, há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Mas o inimigo, ele não fala isso para nós. Não diz, não, tu está aí plantando aí, tu tá na dificuldade, amanhã Deus vai te recompensar, amanhã tu vai colher o que tu está plantando, hoje tu está sendo desprezado, está sendo humilhado, amanhã Deus vai te honrar. O diabo não fala isso. Ele inventa meias verdades
né? Ele é o pai da mentira, fazendo com que a pessoa pare, tentando que a pessoa desista, tentando fazer com que a pessoa não persevere. Mas Deus nos chamou para nós perseverarmos, nós marcharmos e irmos até o fim, né? E uma coisa é certa, se nós passarmos pela prova, ainda chorando, gemendo, nós vamos alcançar o que Deus tem na nossa vida. E na hora do presente momento, o inimigo quer mostrar o presente momento de adversidade, de sofrimento. Mas uma coisa é certa, o nosso futuro está na palma da mão de Deus. Então, com este vídeo eu quero te incentivar e te instruir, meu irmão, você não dar ouvido ao diabo. Ele é o pai da mentira. E na hora da prova, entenda que o que Deus tem para você é mais daquilo que os teus olhos podem ver, porque o nosso alcance visual é limitado. E às vezes a gente vai olhar para tudo quanto é lado, é só problema, não tem saída, não tem o que fazer, parece que já era, parece que acabou. Só o que Deus tem para nós é mais do que os nossos olhos podem enxergar. Então a tua vitória, a nossa bênção está programada, projetada, preparada por Deus lá no futuro, lá no porvir. Então por isso que o inimigo quer que alguém desista aqui e agora, para não alcançar aquilo de bênção, aquilo de bom que Deus tem preparado para a nossa vida. Então entenda que a nossa vitória está em acreditar em Deus e perseverar, não desistir, continuar. Poderia trazer para os irmãos aqui, né, alguns testemunhos, algumas situações de prova, de dificuldade, né, que a gente foi moído, passou na vida, mas nós buscamos a graça do Pai e conseguimos sair daquela situação com a mão poderosa de Deus. E é isso que Deus quer fazer também na tua vida que está passando por dificuldade. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas Deus livra de todas. Então, se você que é justo, é dedicado, é esforçado, está tentando, renunciando ao mundo, lutando contra a tua carne para agradar a Deus, e mesmo assim está na dificuldade, mesmo assim está no estreito, está apertado, está na necessidade, faltando alguma coisa na tua vida, fica firme com o Senhor, porque a Bíblia diz que Ele nos livra de todas as nossas aflições. Então é natural perguntar um dia para Deus, por quê? Quem sabe naquela hora Deus ficará em silêncio e não vai te dizer por quê. Mas o que eu faço agora não sabes tu, mas saberás depois. Depois você vai entender e vai poder dizer que nem o salmista disse: foi-me bom eu ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus ensinamentos. Na hora da prova é difícil, porque a gente às vezes tem que suportar no nosso corpo situações difíceis, situações desesperadoras, que a gente não sabe o que fazer. Às vezes ora, às vezes clama, às vezes busca, e há momentos parece que quanto mais alguém busca, mais alguém clama, mais difícil vai ficando. A gente às vezes vai pedindo para Deus acalmar a tempestade. É momentos que aí que o vento assopra mais forte ainda e parece que o nosso barco vai afundar. Mas clame ao Senhor, persevere buscando a Ele, a sua face, né? Clamando ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque certo é que o Deus que nós servimos, Ele é o Deus que muda a história, é o Deus que inverte todo o quadro, muda toda a situação. E lá do outro lado nós vamos cantar o hino da vitória, dizendo que Deus é o Senhor, que só
o Senhor é Deus. Que o Senhor possa te encher de graça, te encher de poder, de unção, para você ter condições, de perseverar e esperar até o dia da tua vitória chegar. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, e que as graças de Deus repousem sobre a tua vida. Em nome de Jesus, um grande abraço. Persevera que a vitória de Deus, ela vai chegar. Em nome de Jesus.